confesso para você que eu fiquei assim, me perguntando, mas o que é coaching? Eu me lembro daquele termo que os técnicos nos Estados Unidos usam para treinar, para os treinadores de basquete, treinador de futebol, né? Alguém que está no comando, não é isso? Não que essa pessoa pense pela outra, mas ajuda quem está sendo comandado naquele momento ali, não é? A identificar onde estão os eventuais possíveis erros que ela está ou esteja cometendo no seu campo de trabalho, enfim, na sua vida cotidiana, e que acaba impedindo essa pessoa de obter um sucesso, não é isso? Exato. Acho que para as pessoas assimilarem bem o que é o coaching, a gente pode usar esse termo, né, de treinamento, né, o papel do coach como treinador, porque é exatamente isso que a gente faz, é treinar a pessoa para a vida dela, né? Então, a gente trabalha com metas, auxiliando a pessoa sempre a ter uma melhor performance, melhor desempenho, né? Sempre corrigindo o que ela está cometendo de erros e sempre utilizando o máximo de potencial que ela tem. Qual que é o erro mais comum que você identifica quando você trabalha com grupos de pessoas assim, que nunca frequentaram um escritório de coaching, não sabe o que é o analista comportamental? A gente sabe que quando a pessoa quer alçar um cargo político, um empresário quer melhorar até a sua postura perante o mercado, ele procura vocês dessa área, pessoas como você. Mas as pessoas comuns não sabem, né? Às vezes que estão tropeçando na própria barra da calça, enfim. Exato. Como é que você identifica, assim, a princípio, que a pessoa precisaria de um auxílio como o auxílio de vocês, por exemplo? Olha, isso é muito particular, né? Cada indivíduo, ele apresenta em determinados momentos, né? Por isso que às vezes, trabalhar em grupo funciona, mas eu acredito que o coaching, com atendimento individual, ele é mais efetivo, ele é mais rápido, né? Mais eficiente. E o que eu vejo muito acontecer é as pessoas não saberem sair do lugar. Elas sabem o que elas querem, ou às vezes nem sabem, né? Geralmente mas ela está numa situação que ela se vê com a mente tão fechada, ela não sabe por onde começar a agir, o que ela tem que fazer para sair da situação que ela está, que não está a favor. É o jeito que a pessoa pensa, por exemplo, o jeito, você falou em mente fechada, é o jeito, às vezes, restrito que a pessoa estabelece o modo de pensar dela, que faz com que ela, mesmo sabendo trabalhar, por exemplo, naquele setor, naquela área de serviço, ela não consegue ganhar dinheiro, ela não consegue desenvolver o seu lado profissional? Acontece muito isso. A pessoa, ela fica com a mente fechada. Ela só olha para os problemas, né? A gente tem discutido muito sobre inteligência emocional e isso está tomando força cada vez mais, não só na vida pessoal, mas principalmente, né, dentro de empresas, de corporações, porque é importantíssimo você ter uma mente voltada para os aspectos positivos, para as soluções dos problemas. A gente sempre fala isso, né? Não olha para o problema, olha para a solução. Mas, às vezes, o momento que a pessoa está, o estado emocional dela não permite que ela faça isso. Ela não consegue, pelo menos sozinha, ela não consegue fazer isso. E quando ela não consegue sair de dentro do casulo formado pelo estado emocional negativo, como é que você trabalha isso? Como é que você busca essa pessoa verdadeira que existe lá dentro, mostra para ela que ela tem condições, conforme você falou, deixar de pensar no problema e pensar na solução? Como é que você realiza isso na pessoa? Então, cada pessoa vai ter um fator que motiva essa transformação. Então, é muito... vai de indivíduo, viu, Clédio? Porque, às vezes, uma sessão que eu faço com determinadas técnicas surte um efeito para uma determinada pessoa, para outra não é aquilo exatamente que vai fazer a virada de chave, né? Pode ser uma outra técnica, um outro momento. Mas o que a gente promove dentro de sessões é um questionamento constante que leva a pessoa a se avaliar, avaliar todo o contexto ao seu redor, e ela passa a ter uma percepção da realidade muito maior, né? E também a gente faz ela reconhecer quais são os aspectos positivos que ela tem e os aspectos negativos, aquilo que está atrapalhando, e às vezes isso não... Quando não se torna consciente, ela não percebe, ela acaba atropelando as coisas e não consegue ter os resultados que quer, né? Não existe o risco aí, Viviane, por exemplo, de você, que está olhando a pessoa de fora para dentro, identificar nela qualidades que ela não vê e que outras pessoas também não enxergam, seja apenas um ponto de vista seu?
no caso, esse detalhe não se transforma num perigo, de repente, a pessoa passar a acreditar que, por exemplo, que ela é uma coisa muito maior do que ela, de repente, ou tenha um talento muito maior do que ela realmente tenha. Ou o contrário também, né? Menos, né? E aí entra a postura do profissional. Uma coisa que a gente somos obrigados a desenvolver, tá? É a habilidade do não julgamento. Então, quando a gente está diante de um cliente, você entendi. pode até ter em mente o seu julgamento, mas isso de forma alguma pode vir à tona na sessão, porque o processo de coaching ele é caracterizado justamente em a pessoa, o cliente, o coachee, que então a gente você fala, tem uma visão mais encontrar. fria sobre aquela pessoa. Eu né? tenho que ter. Aí você deixa de lado a amizade, você deixa de lado o que você está vendo ali, você passa a ver o nu e cru daquela pessoa. Né? Exatamente. Estabelece uma visão crítica. Até. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque pode haver indução. Se o profissional não consegue fazer isso muito bem, ficar neutro na situação, apenas se preocupar com o cliente, conduzir ele para essa descoberta, pode haver indução. O profissional quer levar o cliente a algum ponto que ele acredita que está certo. E às vezes isso para o cliente não é positivo e nem vai ser o que ele espera. Isso é bem difícil de fazer, não é? É uma prática e uma vigilância constante. Por exemplo, quais são as técnicas de coaching hoje ou de análise comportamental mais usadas no mercado, por exemplo? Olha, a título de mundo, Brasil, por exemplo. Então, hoje o que a gente, falando de análise comportamental, hoje a gente tem ferramentas no mercado que são ferramentas de avaliação. Né? Usando o termo técnico, seria o assessment, né? E o que são essas ferramentas? Através de formulários que a pessoa responde, e muitas vezes eles são escolhas forçadas, ela tem que escolher entre uma opção ou outra, e isso acaba refletindo a personalidade dela nas escolhas. E então essas ferramentas, elas trazem à tona características que são muito importantes para a pessoa, informações muito importantes. Então, eu costumo trabalhar dentro dos meus processos de coaching, eu já começo com uma ferramenta dessa, porque ela traz Como se chama a ferramenta? Chama DISC. DISC. A análise comportamental. Por exemplo, DISC. dá um exemplo de o que é esse DISC aí. O DISC, eu brinco e falo que ele é o nosso manual de instrução, que nós não nascemos com manual de instrução, né? Eu falo que essa ferramenta, esse relatório é o nosso próprio manual. Nesse DISC você pergunta geralmente o que para a pessoa, para saber o que ela pensa? Na verdade, são grupos de palavras onde a pessoa tem que escolher entre uma e outra, e nessas escolhas que ela faz, e isso é padronizado, tá? Não é a Viviane que cria, isso é uma metodologia mundialmente conhecida, criada por um psicólogo americano que chama William Marston. Foi desenvolvido, William Master? Foi desenvolvido na Universidade de Harvard, os estudos dele através de comportamento, e ele fala que todos nós temos 4 reações emocionais. Então, umas pessoas são dominantes, outras são mais influentes. Isso é interessante. Né? Outras se preocupam muito com aspectos de segurança e outras muito com aspecto de cautela, de regras, né? De padrões. Nós temos um cobaia aqui no programa. Não é? Por exemplo, se o barco estiver afundando, ele vai na frente. Né? Se a gente estiver bonito na fita, eu vou. Mas se a coisa estiver ruim, ele vai. O Fernando, você quer fazer um disco com ele, rapidamente? Dá para fazer? Na verdade... Você já fez o disco? Não, na verdade já fez com a Letícia. Com a Letícia, né? Eu fiz uma sessão de coaching com a Letícia aqui, né? E a Letícia Moraes vai para frente como jornalista? Vai. Ela demonstra um brilho nos olhos que faz diferença. Nossa Senhora. Jornalista sem impetuosidade não vai em lugar nenhum, né? É verdade. Me fala um negócio aqui. Além dessa técnica do DISC, existem outras? Existem outras? Existem. Por exemplo, a gente tem, que é muito conhecido no meio empresarial, uma ferramenta que chama análise SWOT, que é bem conhecida na área de administração. O que é isso? É uma ferramenta usada dentro de planejamento estratégico, onde se identifica quais são as fortalezas, né, do negócio, quais são as fraquezas, as ameaças e as oportunidades. Né? E é feito toda uma estratégia com essas informações que são levantadas dentro ou FOFA também, né? Traduzindo isso,
as pessoas usam como fofa. Então, dentro dessa ferramenta, são levantadas informações que ajudam a traçar um plano de ação. E aí a gente traz isso, não aplicando mais na empresa, não só na empresa, mas a gente traz isso para a vida pessoal e a gente começa a descobrir coisas que a pessoa nunca prestou atenção, Até nunca percebeu. Você está falando aí, você mesma, quando começou a trabalhar com a análise comportamental, com o coaching, você identificou em você mesma aspectos que estavam te atrapalhando Nossa! e devido a, por exemplo, a falta até do conhecimento, né, que é lógico, você começou um novo processo, isso tudo fez com que você enxergasse que a partir de agora poderia ter um caminho muito mais aberto, ser muito melhor, até no campo profissional? Exato. O que aconteceu comigo, eu falo que eu sou fruto do coaching, né? Eu tanto acredito no poder do coaching, porque eu sou resultado dele, né? Na minha vida, eu falo que de transformação pessoal não tem ninguém melhor para falar do que eu, porque antes eu estava numa empresa, Clésio, as pessoas que me conhecem sabem da minha história profissional, e eu estava numa profissão onde eu tinha um bom salário, eu tinha um contrato de CLT com todos os benefícios, né? Uma certa estabilidade, numa multinacional. E assim, eu tenho paixão pela empresa até hoje, tenho um carinho muito grande, mas eu estava muito frustrada dentro da minha área. Então, foi onde eu promovi essa mudança, até porque isso chocou com algumas questões pessoais. E aí, para esse novo desafio de atuar como coach, eu tive que mudar muita coisa. Então, quando eu decidi fazer o curso, primeiramente eu pensei, eu vou fazer porque é uma técnica, eu estou vendo vários gestores de projetos, né, fazendo essa formação e isso vai me abrir portas. Mas quando eu fui vendo que coaching era algo que eu acreditava muito e que tinha tudo a ver com o que eu gostaria de fazer, eu acabei mudando um comportamento sem querer. Né? A questão de você se tornar uma pessoa mais influente, mais comunicativa, né? E ter um poder de argumentação maior, tudo isso foi vindo à tona. E não foi nada forçado, né? Mas foi justamente porque o coaching ele me trouxe um olhar muito mais positivo, uma expectativa muito mais positiva para a minha vida. E quando eu entendi a ferramenta, eu passei por essa ferramenta dentro da empresa, dentro da formação, né? Dentro da formação, quando eu pude compreender quem era a Viviane de verdade, porque ela traz um autoconhecimento muito grande. Então, quando eu enxerguei com clareza e como que eu estava funcionando, foi aonde eu pensei que eu precisava mudar muitas coisas dentro da minha postura profissional e do meu comportamento. E a maioria das pessoas, Viviane, elas não conseguem perceber isso, né? Não Mesmo consegue. trabalhando como profissionais, nas mais variadas áreas, elas não tendo este feedback delas mesmas, não tem condição de, até pela velocidade da vida, a gente não tem condição de fazer uma autoavaliação diária, como se fosse um relatório de como nós funcionamos durante aquele dia. Né? E isso vai fazendo com que erros se sobreponham sobre erros e a gente quase nunca consegue alcançar os nossos objetivos. Né? Existe algum macete, por exemplo, para a pessoa que está nos ouvindo, que é leiga nisso tudo que nós estamos conversando aqui, mas eu acho que é um assunto que, mesmo assim, sendo até, hoje até não muito, mas um assunto difícil de acesso das pessoas comuns, elas podem utilizar isso na sua vida cotidiana. Existe um macete para isso? A pessoa chega e fala assim, hoje eu funcionei bem nisso, não fui tão bem naquilo. Como é que se faz isso? Tem jeito? Tem, com certeza. É até interessante falar isso, porque não é o profissional de coach que vai dar resultado para a pessoa, viu, Clésio? Se a pessoa não quiser mudar, ela não muda. Pode ser o melhor profissional do mundo que não muda. Então, a postura, a atitude é da pessoa. E o que pode ser feito? Sem um profissional de coach, você pode ter uma postura de coach, né? Você pode parar no final do seu dia, fazer uma reflexão ali de como foram suas atitudes, suas ações, seus resultados. Se você conseguiu fazer tudo que você tinha planejado ou que você precisava, quais foram os resultados que você teve naquele dia, o que poderia ser feito diferente no dia seguinte para que você tenha melhores resultados? Ou não aconteça os erros que você
cometeu no dia de hoje. Então, quando você para fazer isso, isso é muito positivo. Isso te traz um ganho e qualquer pessoa está apta a fazer isso. Não precisa ter um profissional do lado, né? É por isso que eu te perguntei, né? Até que ponto a pessoa, mesmo não podendo contar com você, ou com outros profissionais de análise comportamental, como é que ela pode melhorar ela mesma para render? Naturalmente, né? A partir dos primeiros movimentos que ela mesma pode fazer, mudando atitudes do dia a dia, fazendo uma agenda. Tem muita gente que não faz agenda do próprio dia a dia, né? E com isso fica aquela vida bagunçada, né? Já começa o dia quase na hora do almoço, enfim, embanana tudo, não dá certo nada. Fazer agenda, de repente, é um primeiro passo? Olha, pode sim. Tem gente que funciona bem com a agenda, né? E acaba desenvolvendo esse hábito e vê ganhos nisso. Tem gente que vai se dar muito bem, né, sem agenda. Então, eu não posso falar que isso é uma regra que vai funcionar para todos, né? Eu tenho uma certa dificuldade com a agenda, porque quando não é a agenda de cliente, eu esqueço de olhar minha própria agenda. Sim. Então, quando eu tenho coisas pessoais para fazer, eu falo, poxa, mas eu coloco na agenda e não olho, o que adianta, né? Então, assim, eu tenho que mudar essa postura e passar a ter o hábito de olhar sempre, mesmo que seja para coisas pessoais, né? Mas Você se cobra muito como profissional desta área? eu me cobro. Eu procuro ter um compromisso muito grande com o coaching em si, com o processo de coaching, ser muito fiel a isso. Por quê? As pessoas acham que os profissionais de coaching são psicólogos, não necessariamente, tá? Pode ser ou não. Mas também tem um pouco, né, de psicologia que entra trabalhando junto com esse assunto, porque se a gente for pensar bem, o erro que a gente traz, às vezes, muitas vezes, esse erro tem um lado psicológico nisso também. Sim, né? sim. Algo que a gente tem que melhorar no nosso campo psicológico. Exato. Algumas técnicas que a gente usa, elas vêm da psicologia positiva e da terapia cognitiva comportamental. Só que o profissional que faz coach, que trabalha só com isso, ele tem que ter um cuidado muito grande, porque é uma linha muito tênue entre o que pode ser usado dentro do coach e o que não cabe dentro do processo de coaching. Então, a gente está ali fazendo um treinamento com em 730 kHz, voltando aqui ao vivo com o nosso A Tarde é Nossa, muito nossa, até as 4 horas da tarde. Depois você vai ter aí a pastora Júlia, viu, gente? Daqui a pouquinho, nas ondas do rádio. E eu vou com você, lembrando o seguinte, olha, precisa-se de doação de fralda geriátrica, tamanho G, para uma criança especial. Esse pedido nos chegou agora aqui no programa. E quem puder nos atender, com gentileza, o seu gesto vai ser muito bem-vindo, né? São fraldas geriátricas tamanho G para uma criança especial que mora na rua Carmelita Pires Costa, no Costa Teres 1. Esse endereço aqui, ó, onde essa pessoa reside. E no caso, quem puder doar, levar até lá, ou então, né, deixar o recado aqui na Rádio JM para a gente encaminhar, né? Uma fralda geriátrica G para criança especial, rua Carmelita Pires Costa 280, Costa Teles 1, numa oficina mecânica. É uma pessoa que está pedindo ajuda, então, e a gente, como claro, sabe da quantidade de pessoas bondosas, caridosas que tem do outro lado aí ouvindo a gente aqui, que estão sempre dispostas a ajudar, colaborando. A gente reforça esse pedido no programa, né? Vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Estava conversando com a Viviane Guerra fora do ar aqui sobre a questão de análise comportamental e sobre essa ferramenta, né? Inclusive, semana passada, nós tivemos aí um evento, um fórum. Que fórum foi esse acontecido? Foi o Fórum de Recursos Humanos promovido pela FIENG e em parceria com o SEBRAE. Nesse fórum, qual foi o assunto que foi abordado, Viviane? Exatamente isso, a necessidade de você desenvolver pessoas e lidar com pessoas. Desenvolver pessoas, lidando com essas pessoas. E até a gente estava conversando com um grupo de profissionais que são da área de recursos humanos. É algo que todos nós sabemos, mas que as empresas não fazem na intensidade que precisa. Quer dizer, dá um exemplo. O que eu costumo dizer é o seguinte: se na sua empresa tem pelo menos uma pessoa
essa pessoa tem que desenvolver, porque seu negócio depende dela. Então Entendi. você tem que buscar fazer com que essa pessoa execute, que ela faça muito bem, que ela seja mais produtiva. Com expertise. Exatamente. Que ela seja melhor, cada vez melhor, naquilo que ela executa. Exato. E às vezes não só isso, viu, Clésio? Porque o que acontece bastante, a gente vê isso dentro de empresas, e isso não só aqui em Uberaba, né, nas formações, nos encontros que eu tenho com profissionais de recursos humanos, nas formações que eu vou para São Paulo, isso se apresenta no Brasil inteiro, tá? Então o que acontece é das pessoas subirem de cargo, serem promovidas a um cargo de gestão, e elas não estão preparadas para fazer isso. Elas fazem, elas são promovidas mais pela competência técnica, pelo conhecimento que ela tem ali no trabalho, enfim. Mas quando entra na postura de liderança, né, aí acaba falhando. Então até isso a gente tem que ter muita cautela, porque às vezes você pega um excelente profissional. São esses profissionais aí que alguns dizem são os famosos profissionais de cor cinza. Eles ficam dentro da engrenagem, porque a engrenagem precisa funcionar, mas se forem chamados para liderança, para gerenciamento, eles não servem, é isso? Exatamente. Alguns, isso não se aplica a todo mundo, é lógico, mas é um cuidado que tem que ser observado. Porque às vezes você pega uma pessoa que ela é muito boa tecnicamente, mas como liderança, ela não está preparada. As empresas precisam de gente assim hoje em dia, não é? Precisa. Então, tem vários caminhos. Tem gente que na urgência acaba promovendo o indivíduo, né? E ali vai cuidar da preparação dele. Não tem nada a ver, mas você acha que foi, por exemplo, o caso do Lula com a Dilma, digamos assim, ele escolheu uma pessoa muito boa da área técnica e quis torná-la uma presidente da República, onde a pessoa tem necessariamente que saber lidar com a política. E isso ela não soube comprovadamente fazer. Você acha que foi o caso? Faltou coaching para ela? Alguém que dissesse, olha, com certeza, trabalha na área política, conversa mais, dialoga mais. Eu acho que foram vários erros, eu não sou especialista em política para falar, mas o que eu percebo é que foram erros assim que qualquer outro não teria cometido, né? Então, eu acredito que um processo de coaching com ela teria ajudado bastante e teria feito ela olhar a longo prazo os efeitos das decisões que ela tomou. Isso também passa por dentro da pessoa ter um pouco de humildade, aceitar, né? Sim. E que tem falhas e essas falhas precisam ser trabalhadas. Todo mundo tem, né, Clésio? Não tem por que você achar que você é melhor que todo mundo, que Claro. você é ótimo em tudo. Não, ninguém Então, é nós ótimo em somos tudo. seres humanos, a nossa personalidade, ela está constantemente, Sendo construída. sendo construída, exatamente. Então, às vezes a gente melhora num aspecto, mas peca em outro. É como se fosse uma roda gigante, né? As coisas vão se invertendo. Às vezes você, para executar um bom trabalho, precisa ter um foco muito grande, uma dedicação muito grande, e acaba deixando de lado um pouco a parte de relacionamento. Então, assim, esse equilíbrio, ele é fundamental. Você buscar isso é fundamental, mas em alguns momentos da vida, algumas áreas exigem mais atenção. Toda empresa, Viviane, nós estamos falando de empresa aqui, né? Toda empresa tem fins lucrativos. Aquela que não tiver fins lucrativos, ela vai fatalmente falirá, né? O vendedor profissional, talvez seja no ramo das profissões o que mais entende de coaching, né? Porque trabalha isso o tempo todo, né? Seria um bom exemplo, talvez. O bom vendedor, o vendedor mediano, o vendedor ruim, quer dizer, o bom vendedor é que executa todo esse leque de ferramentas num conjunto e faz com que a empresa, através dele, obtenha mais lucros. O que acontece que a gente vê, é muito comum, é que as empresas investem muito em capacitação, em treinamentos para as equipes comerciais, né? E isso está certo, não está errado essa lógica, né? Até porque se não vender os serviços e produtos da empresa, como que a empresa vai se manter, né? Se sustentar. Então, de fato, isso tem que acontecer. Então, várias técnicas são ensinadas dentro desses treinamentos de vendas para que a pessoa saiba reconhecer o perfil do outro, né, do cliente, para ele conseguir ser mais eficiente na venda. Eu ensaiei com a Viviane fora do ar aqui um disque. Ela falou do negócio do disque e a gente vai encerrar com você fazendo um disque. Pode ser com o Fernando ou pode ser comigo. Quer fazer com quem? Só assim, para deixar bem claro,
tá? Para as pessoas não terem interpretação errada, o diz que ele tem um formulário próprio, né? Mas tem algumas perguntinhas que a gente fez aqui para identificar, né, qual que seria... Por isso que eu vou fazer, porque a gente ensaiou antes. Não é verdade? Então, assim, eu não vou conseguir... Isso é brincadeira, mas é brincadeira aqui do jeito que a gente está colocando. Sim, mas isso sim. aí é uma forma de você analisar a psi daquela pessoa, saber se que caminho tomar com ela até na condução do tratamento. Quando a pessoa pega um relatório, né, que vem com toda a descrição detalhada do perfil, das tendências de comportamento que ela tem, da forma como eu trabalho, eu entrego também todos os outros perfis. Então, ela tem condição de reconhecer, por exemplo, se eu identifico no Clésio qual é a tendência de perfil dele, eu consigo influenciar você ou conquistar você de uma forma mais fácil. Então, vamos lá. Então, que eu havia perguntado, né? Entre tomar uma decisão rápida ou analisar todos os aspectos para tomar uma decisão, o que você prefere? A segunda opção aí, né? Pensar mais, eu acho que é mais lógico. A pessoa pensa mais, reflete, pondera todos os pontos envolvidos na questão. Isso seria o ideal, mas o que você prefere? É esse aí, em qualquer circunstância. Certo. E aí, se for para você escolher entre um trabalho onde você tem que se preocupar com resultados financeiros ou se preocupar com pessoas... Resultado financeiro. Resultado financeiro. Financeiro. Quando Todo mundo lá de casa está falando a mesma coisa, resultado financeiro. Fins lucrativos. E não quer dizer que está errado nem certo, viu? Mantenhamos nosso julgamento aqui. Terceira pergunta. Para nós mesmos. Nos ambientes onde você frequenta, como que você se vê? Se você se sente forte o suficiente para dominar o ambiente ou se você é uma pessoa que fica mais... retraída, escondida. Exato, observando, ver como que que você as acha, coisas funcionam. E eu sou mais retraído. Você é mais retraído. Eu sou a pessoa que, se precisar, eu canto no ambiente. Se faltar o cantor, eu canto. Eu acho que o Fernando te equilibra aqui dentro, viu, Clécio? Eu acho que se o eu Fernando também não faço muito tivesse bem. aqui... Eu também faço muito bem o papel dele, do acanhado. É uma química boa, é uma combinação boa, vocês dois. Ele é tímido e eu sou. Tem Muito. mais? Tem uma série de perguntas. Através dessas perguntas, deu para identificar alguma coisa da minha personalidade? Eu acredito que você tem um grau de dominância e influência muito alto. Que bom, né? Dominância Uma mais salva de ainda. palmas para a nossa convidada de hoje aqui. Só falou coisa boa a meu respeito, né? Olha aí, gente, 3 horas e 17 minutos, 3 e 16 agora. Viviane, próximos eventos, as suas mídias sociais, como é que as pessoas fazem para te encontrar, né, por aí, ter acesso, saber mais do seu trabalho, se inteirar mais sobre o que é análise comportamental, que é o novo título que os profissionais dessa área estão usando no momento, e coaching. Fique à vontade. Eu tenho um site que é www.vivianeguerra.com.br. Lá tem todos os meus contatos, e-mail, telefone, minhas redes sociais. Mas quem já tiver aí no celular já pode acessar no Facebook, Instagram, é Viviane Guerra Coach. E queria fazer um convite para dia 25, agora na quarta-feira da semana que vem. Eu vou fazer uma palestra, né, sobre o mercado da beleza. Sim. Então, tem uma empresa grande fomentando um projeto e lançando um produto novo no mercado. E aí eles me convidaram para fazer a palestra inicial para eles, né? Então nós vamos falar, e as pessoas que são empresários e empreendedores do ramo de beleza, né, podem comparecer. Onde será essa Vai palestra? ser no TEU, no Teatro Teatro Experimental de Uberaba. Exato, Que dia horas? 25 às 19h30. 19h30, dia 25, quarta-feira. Exato, nós vamos fazer uma palestra com um tom motivacional, falando do mercado, né, da beleza, e apresentar essa gama de produtos que essa empresa está lançando, seguindo a tendência de inovação para superar a crise, né? Com certeza, todo empresário está buscando nesse momento difícil da nossa economia, né? Viviane, obrigado por ter vindo aqui ao nosso A Tarde é Nossa e sucesso para você, e a gente já deixa o convite aqui para que você volte com
mais assuntos, enfim, para a gente falar mais sobre, um pouco mais sobre análise comportamental e no que isso pode ajudar cada um de nós, tá bom? Obrigado. Boa tarde, obrigada. Bom, gente, nós conversamos então aí com a coach Viviane Guerra, né, ao vivo aqui no estúdio 1 da sua JM nessa sexta-feira. Ô, Fernando, quantas horas são aí no nosso digital? 3h18 mais 55 segundos, daqui a pouco eu volto. E tem mais assuntos para a gente bater papo com você aqui no nosso programa A Tarde é Nossa, que continua até as 4. Fique por aí.